TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que estão sempre sedentos da palavra do Senhor, procurando preencher os seus corações com a vida divina, com tudo aquilo que o Senhor hoje nos traz. E é uma bênção todas as vezes que nós temos essa oportunidade de podermos compartilhar a palavra do Senhor, podermos compartilhar das experiências que nós tivemos com Cristo, porque isso renova muito a nossa esperança em Cristo. Eu não sei vocês, mas sempre que eu ouço o testemunho de todos os meus irmãos, isso sempre me edifica. Quando eu vejo o quanto Deus é poderoso para mudar vidas, para trazer transformações, para mudar cada um e tantas vezes e de forma diferente. E isso renova muito a minha fé. Eu fico muito feliz de ver o Senhor operando a sua palavra na vida de cada um de nós. Amém? E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Júnior Escobar, da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, e que está começando uma vida nova agora, né, irmão? Ele tem 20 anos, já está há mais ou menos uns 4 anos, né, na presença do Senhor, onde começou a buscar Deus, e nós estamos aqui para saber um pouquinho dessas experiências com Cristo, de como o Senhor foi fazendo essa obra. Mas eu gostaria de compartilhar também um versículo que está no livro de Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28, que acredito que é o que o Senhor espera de cada um de nós, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse versículo mostra que há uma parte que Deus faz e há uma parte que é nossa responsabilidade de irmos até Cristo para que Ele possa nos suprir, nos sustentar, que Ele possa renovar as nossas forças, né? Porque só o Senhor tem capacidade, tem a sua graça para que nós possamos viver os nossos dias muito felizes. Então, Júnior, conta um pouco para nós como foi a tua vida antes de Jesus, o que aconteceu naquele momento que Deus foi lá e enxergou, não, tá na hora do Júnior começar a me buscar. Conta um pouco para nós a tua história com Cristo. Eu sempre fui um guri assim que gostava de brincar, né? Fazia tudo na minha infância, assim, que eu fiz. Todas as brincadeiras que teve pra fazer, eu fiz, né? Daí teve um período que Deus quis que eu viesse, né? E foi através da minha irmã, da Carol, que ela me convidou para um discipulado que tinha essa mulher. Daí eu fui e não gostei. Daí eu fiquei um tempo sem falar com ela até. E teve um período que eu aprendi a tocar violão, você estava começando a tocar violão, né? Daí teve uma oportunidade de ir num discipulado de amigos, assim, né? Do namorado da Carol, que era antes, né? Que agora ele é casado. E daí eu fui e lá eu aprendi os louvores lá. Daí até comecei na igreja. Daí fui umas vezes na igreja, daí parei. Tipo um mês, assim, mais ou menos. Daí depois desse mês assim que eu parei de ir na igreja, eu tocava uns louvores em casa, mas tipo assim, não entendia nada, né? Porque era complicado aquilo pra mim. Daí eu voltei pra igreja assim, daí dali nunca mais saí, né? Graças a Deus. Daí... O que você sentiu quando você começou a frequentar a casa do Senhor e o que Deus colocava dentro do teu coração? Daí depois que comecei na igreja, assim, Deus começou a falar bastante comigo, né? A mostrar quem eu era de verdade, como é que eu era antes de eu me batizar, né? Como é que eu era e mostrar a verdade pra mim, né? Que eu não conhecia direito, assim, né? Sabia mais ou menos, mas por os outros falar. Mas depois eu vi qual era a verdade. Essa questão de amar, assim, que Deus falou pra mim verdadeiramente, né? Porque eu não... Era uma criança, brincava tudo, mas não amava os outros, né?
Assim, se fosse pra fazer uma maldade, fazia, né? Se fosse pra brigar, discutir alguma coisa. E daí, antes de eu me batizar, Deus falou bastante comigo, que é em Mateus, que fala amar uns aos outros, né? Como Cristo amou nós, né? E daí ali foi trabalhar ali nesse versículo, né? Que tinha que se amar. E foi antes de eu me batizar esse trabalhar, que até... Que daí Deus começou a mostrar as experiências pra mim, né? Sobre amar. Ah, se eu amar mais meu irmão, como é que vai ser? Daí foi isso. E como foi para você se batizar? Foi tranquilo? Foi difícil convencer? Como foi que Deus foi trabalhando o teu coração? Entrei pra igreja no início do ano. Daí, quando eu entrei pra igreja assim mesmo, acho que foi em março por aí. Daí a Carol começou, a gente tem que se batizar por causa disso, por causa daquilo. E eu, não precisa ser agora, não. Sempre tentando enrolar ela de alguma forma, né. Daí chegou Deus falou no meu coração assim, tu vai se batizar tal dia. Mas primeiro tu tem que aprender um pouquinho mais. E foi o que aconteceu, né. E trabalhar mais em mim o Cristo, né. Daí eu pensei na minha cabeça, que dia é esse? Que dia é esse? Até que um dia eu botei na minha cabeça que ia ser no dia do meu aniversário, né. No meio do ano, no meio do mês. Daí chegou perto uma semana antes do batizado, tava um calor, um calorão. Daí eu me lembro que meu aniversário ia ser na sexta. Daí chegou na quinta, tava aquele calor. Daí chegou na sexta, choveu, fez frio. Até que eu ia me batizar de tardezinha, fez um friozão. Daí cheguemos lá na piscina, não conseguia nem entrar na piscina, assim, foi batizado muito rápido. Quando eu tava dentro d'água, assim, parece que eu senti uma luz no meu coração, sabe? Uma luz nos meus olhos, assim, tipo uma limpeza, assim, nos meus olhos, né? Pra me enxergar as coisas boas a partir daquele momento, né? E daí, nos outros dias depois fez calor, né? Mas esse foi um tremendo que Deus fez naquele dia, né? Fez frio só pra mostrar, porque não tinha que esperar tanto, né? Tinha que esperar mais nele, né? Tem que ter fé. Tem que ter fé, em nome de Jesus. Júnior, eu sei que na tua família você poderia, né, viver uma vida bem difícil, né, de envolvimento de drogas, enfim, todo esse lado do mal que a gente chama, né, mas por algum motivo não chegou a ser influenciado, não chegou a viver nesses caminhos. Como tu te sente hoje vendo, né, você, tua família, todos na casa do Senhor, Deus fazendo grandes coisas? Porque muitas vezes as pessoas acham assim que Jesus é só ir na igreja, né? Mas que não, que Deus ele tá todo momento conosco e ele muda as vontades que tem dentro de nós, né? Conta um pouquinho para nós como foi ver assim Deus trazendo um por um, né? Todo mundo buscando o Senhor. Na minha infância, assim, por morar onde eu moro, né? Que antigamente era considerado um lugar perigoso, assim. E me criar com as pessoas que tinham na minha volta, né? O meu pai legítimo, ele começou a se misturar com pessoas ruins, né? E ele me levava para esses lugares, tipo, boca de tráfico, esses lugares assim, eu era criança, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Mas todas as armas que o inimigo tentou me dar, assim, né? Nenhuma Deus deixava tocar nas minhas mãos, sabe? De fazer essas coisas ruins, assim, que fazia, né? Que eles faziam, né? Que eu via com meus olhos, questão de droga também. Muitas vezes me ofereceram droga na minha infância, depois da adolescência ali, depois dos 9 anos já te oferecem, não importa qual é a tua idade, né? Depois dos 9 anos ali já é o foco, assim, principal que eles querem, né? O inimigo tenta trabalhar mais forte. E Deus sempre me livrou dessas ciladas, né? E quando trabalhar muito forte, assim, que eu vi assim mesmo, né? Que eu falei, não quero essa vida pra mim, né? Eu tenho todo jeito pra ser. As pessoas falam pra mim, tu vai ser isso, tu vai ser drogado, tu vai ser um mendigo. Falavam pra mim, né? E eu não entrava no ouvido sendo no outro. Foi quando Deus resgatou minha mãe, assim, que foi uma forma tremenda, né? Que ela até compartilhou uma vez na igreja, assim. Ela tentou compartilhar, mas que foi que quando ela tava na rua, ela tava usando pedra, assim, ela tava magra, tudo. E ela pulou um muro fugindo, né? Do meu padrasto que tava tentando buscar ela pra dentro de casa.
ela pulou um muro, assim, de uma casa que era uma família cristã, assim, sabe? Daí chamaram ela, pensaram que era um bicho primeiro no meio do pátio, assim. Daí eu não conheço ele, mas ele chamou a mãe e falou com ela, né? Fez uma oração, levaram pra dentro da casa deles. Olha o que Deus fez na vida deles, né? Pra resgatar a minha mãe, assim, né? Antes eu chorava quando eu contava essa história, né? Mas Deus deixou mais confortado o meu coração. Que daí fizeram a oração, deram cama pra mãe, alimento, tudo. Dele eu vi que Deus existia, né? Mas eu não conhecia bem, sabe? Não sabia, não tinha ninguém que pudesse me explicar, me falar, né? E Deus sempre me guardou de muitas coisas, né? Tipo, de questão de... Uma vez eu me afoguei, assim, e do nada eu tava submerso, assim, sabe? Boiando na água, assim. E foi Deus que me tirou naquele momento, né? E várias oportunidades que eu tive pra acontecer uma coisa ruim, Deus sempre teve me cuidando, né? E agora que eu tô em Cristo, eu conheço quem foi que fez. Antes eu não sabia o que era, né? E foi isso, né? E a transformação, assim, que maior foi essa da minha mãe, né? Que é uma coisa que eu não imaginava, que todo mundo falava, depois que tá no mundo das drogas, nunca mais se recupera, nunca mais consegue nada, nunca mais consegue emprego, mas quando ele fez aquilo com a minha mãe, de transformar a vida dela completa, assim. Agora quem vê minha mãe não via como eu via antes, né? Porque uma vez eu vi até uns homens de branco quando a minha avó pediu pra internar em ela, né? Buscando ela em casa, eu muitas vezes chorei por causa disso, assim, mentalmente, pensando nisso. Por causa que tristeza era aquilo, né? E agora eu vejo a minha mãe que ela forte, graças a Deus, né? E depois que Deus resgatou ela, foi assim, glórias a Deus que Deus só elevou ela, né? E ela foi o meu espelho, né? E eu agradeço tudo isso, né? Que nem ela, muitas vezes que ela foi dura comigo, assim, foi pra tentar me ensinar, né? Júnior, não faz isso porque isso é mal, né? E muitas vezes eu aprendi. E às vezes eu tentava errar, mas não... Só tentava, né? Deus ia lá e me ajeitava de novo, né? E depois que ela entrou pra igreja, assim, Deus só abriu o entendimento dela com Cristo, sabe? Porque ela já tinha conhecido Cristo naquele momento que foi resgatada, né? Se eu não me engano foi em 2012, por aí, 2011. Mais ou menos, eu não sei bem de cabeça, assim, né? Foi por aí que daí eu vi que Deus agiu na vida dela, né? E depois que ela entrou pra igreja, Deus só tem trabalhado na vida dela, né? E na vida do meu padrasto também, que eu conheço ele desde os meus 4, 5 anos, né? E daí ele virou meu padrasto com 6 anos. E daí pra mim ele é meu pai, né? Porque ele que me criou, e pai pra mim é quem cria, não. E a transformação que Deus fez na vida dele foi praticamente a mesma, né? Porque ele era traficante, né? Ele era adolescente naquela época, tinha uns 20 anos por aí. Ele era traficante, ele fumava maconha, fumava cigarro, né? Que agora ele tá trabalhando para se libertar disso. E o jeito que ele era, assim, se precisava atirar nos outros, não tava lá ele, né? Mas agora, o homem que ele era magro, agora é um barrigudo, né? E eu dou risada disso, né? Porque é uma coisa boa, né? Que nem Deus trabalha de dentro para fora, né? E Deus está libertando ele de muitas coisas, de vícios que ele tinha, né? De birras, assim, que ele tinha. E tudo que Deus fez na vida dele, na da minha mãe, né? E na minha, assim. E que nem eu tenho um irmão que Deus está resgatando, eu creio nisso, né? Ele se batizou, ele falava que nunca ia se batizar, né? Ele fazia de tudo para... Filho rebelde, sim, fazia de tudo pra ser maligno, né? Mas a gente eu conheço meu irmão, né? E eu sei que Deus na vida dele é benigno, né? Deus transforma, né? E ele ainda anda no mundo, né? Mas eu oro muito, né? E peço muito pra Deus libertar ele desses vícios. Agora faz uns 2 meses que ele se batizou, que ele dizia, nunca vou me batizar, porque esse daí não é pra mim, e eu sou assim louco porque eu quero e nunca mais. E se batizou, glória a Deus, né? E eu agradeço, né? Porque Deus está, como diz na palavra, que a minha casa serviremos ao Senhor, né? E foi trabalhar disso. Amém? Glória a Deus, né? E que restauração. Deus, ele cumpre a sua promessa. Só que às vezes a gente tem que ter paciência, né? E investir e ficar buscando o Senhor, que com certeza ele vai completar essa obra. Então nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos com mais experiências aqui do nosso irmão.
Janela do Céu.